Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vou ler novamente, os irmãos atentem aqui as pontuações, as vírgulas que são fundamentais para entendermos este texto. Vou repetir novamente. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Oremos. Feche seus olhos mais uma vez. Deus Altíssimo, diante de Ti está a Tua santa palavra lida, Senhor. Suplicamos que Teu bom Espírito Santo nos conduza na exposição deste texto, Senhor, para que sejamos totalmente fidedignos ao que este escrito sagrado tem a falar às nossas vidas nessa noite em especial, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos no pleno entendimento e absorção Pai, da Tua santa palavra nas nossas vidas, mas em especial na vida das famílias, Senhor. Opera nessa hora grandemente pelo poder que há na Sua santa, inerrante, suficiente palavra, Senhor. É a oração que eu te peço, humildemente, entregando a minha vida em Teu altar, os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, é bom reforçar que o tema deste evento, desse retiro pelo qual estamos participando é eu e a minha família serviremos ao Senhor. Até aqui, nós tivemos alguns ensinos da palavra de Deus que já nos levaram a um discernimento desta decisão que trata esse tema que nós acabamos de falar juntos agora. Primeiramente, foi tratado aqui sobre como educar filhos para a eternidade de Deus. Foi tratado, junto aos irmãos, questões dos dados malignos do diabo, nessa última hora, que tem atacado grandemente, justamente, a família, como uma instituição de Deus, como aquilo que foi criado na mente de Deus. Hoje a família é, sem dúvida nenhuma, o principal alvo do diabo. Vimos isso aqui. Também foi tratado, e está mais, acredito que está mais latente na mente dos irmãos, foi tratado das tentações no casamento. Os irmãos entenderam claramente as várias e várias tentações que norteiam um casamento, uma união de duas pessoas na presença de Deus. E hoje, queridos, eu quero, entendendo, que essa classe aqui, ela absorveu todos esses ensinos que eu acabei de falar nesses dias, entendendo que essa classe está realmente convicta de tudo isso que já foi falado até esse momento.
eu quero aqui tratar individualmente das figuras que compõem a família, que é a figura do homem, da mulher, do marido, da esposa. Queridos, é fundamental que nós entendamos muito bem, e é o que eu quero fazer, pela misericórdia e pela graça de Deus, e na dependência total dele, eu orei para isso, para que eu pudesse transmitir isso aos irmãos, de entendermos a essência de cada um dentro da família. Qual é a essência do homem? Quando Deus criou o homem, qual a finalidade pela qual Deus criou o homem para que ele pudesse ser usado dentro da família? A mulher, em contrapartida, quando Deus criou assim a mulher, qual é a essência que Deus assim criou a mulher e qual é o papel designado para que a mulher dentro do lar ela possa assim fazer, entender e praticar no dia a dia. Hoje, nessa sessão, nessa aula, eu vou tratar primeiramente da essência, do papel, daquilo que envolve a responsabilidade masculina dentro da família. E o tema deste estudo dessa noite é a autoridade inescapável. Autoridade inescapável essa, que pertence justamente ao homem. A você, marido, pai. Quando eu falo que o tema trata de uma autoridade inescapável, o termo inescapável é você não tem para onde escapar. Ou seja, se você correr para qualquer lado, irmão, que seja, não há como escapar dessa autoridade que Deus assim criou você, meu querido irmão. O homem, quando Deus criou, ele criou com um objetivo muito claro, muito direcionado, para que o homem tivesse dentro do lar, na sua vida, em tudo aquilo que norteia a vida do homem, uma autoridade e liderança. Então, quando muitas vezes você olha um homem que não tem autoridade e liderança, não é porque ele não a tenha, mas é porque essa liderança e essa autoridade, ela não foi devidamente desenvolvida. Então, o título desse sermão é para dizer a você, irmão, que esta autoridade inescapável, esta liderança, ela precisa ser trabalhada na sua vida, aperfeiçoada, vivida, praticada, porque para uma solidez da família é necessário que cada integrante que compõe a família saiba de fato o seu papel dentro do lar. Porque a família, meus irmãos, é como uma engrenagem em que as duas peças que movimentam essa engrenagem, que é o homem e a mulher, precisam estar muito bem ajustadas. E saber o que esta peça fará dentro dessa engrenagem. Cada peça desta engrenagem, que é a família, ela tem uma função específica a ser feita.
E que muitas vezes a família, como uma engrenagem perfeita que Deus fez, ela não funciona da forma que ela precisa funcionar, porque às vezes uma das engrenagens ou ambas as engrenagens não funcionam conforme precisam funcionar. Ou seja, o homem, que é a principal atribuição nossa como homens, não exerce a figura dentro do lar de autoridade e liderança. E por que muitas vezes isso acontece, irmãos? Porque nós vemos hoje, no mundo, nessa atual geração, principalmente, que há hoje duas questões que têm sido muito trabalhadas na sociedade, através da mídia, nos locais, aonde quer que nós formos, meus irmãos, nós vamos escutar isso corriqueiramente, inúmeras vezes, no sentido de inculcar na nossa mente que isso é correto, que isso é certo. Que é hoje, meus irmãos, um machismo ideológico aparente. O que é isso? É algo que é tentado ser inculcado dentro da cabeça de um homem, uma figura de força, de uma autoridade muitas vezes aparente, fantasiosa, teatral, mas que no momento que o homem precisa realmente, dentro do lar, na família, ou que seja no trabalho, no dia a dia, no ir e vir, nas suas ações, nos seus negócios, nos seus atos, nas suas atitudes, em tudo que norteia a vida de um homem, ele não consegue exercer esta atribuição. Por quê? Porque ele ouviu durante a vida inteira, desde a sua infância, um sentido de ser homem totalmente diferente do que a palavra de Deus assim descreve. Em contrapartida, nós vemos também que hoje há um feminismo também impositivo e autoritário que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre a feminilidade. O que é ser feminina, mulher. Mas eu não vou entrar nesse aspecto hoje. Vai ter um momento que eu vou tratar diretamente em relação à questão de ser feminina, mulher. Nós vamos ter esse tempo para isso. Mas hoje eu quero me atentar à questão dos homens em si. E isso tem acontecido, irmãos. Por isso que muitas vezes a mente dos homens ela está conturbada, cheia de dúvidas, de confusões, de situações, porque ele aprendeu a vida inteira uma condição que deveria ser feita, que deveria ser realizada, e isso, em muitos momentos, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a palavra de Deus descreve. Ou seja, é uma autoridade escapável. Eu posso realizar a hora que eu quiser, quando eu quiser, e se eu quiser. Não é isso, queridos. Não é isso que a palavra de Deus fala. Porque essa autoridade, quando Deus criou nós homens, meu irmão, já criou a nossa essência com uma liderança e uma autoridade em nós, para ser desenvolvida. O texto que o apóstolo Paulo aqui descreve no seu capítulo 5, no versículo 23, já de cara aqui fica muito evidenciado isso, essa autoridade inescapável. Porque o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele não diz que o marido deve ser o cabeça da mulher. Ele não dá aqui uma chance, uma possibilidade. Ele não deixa aqui uma dúvida, não. Deve ser, há uma possibilidade de ser. Não, irmãos. O texto aqui é claro.
Paulo aqui deixa muito claro que o marido, ele é o cabeça da igreja. Ele é. Olha aqui, o texto é claro, irmãos. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Então os irmãos estão vendo que não tem poréns aqui, não tem dúvidas. Não tem um jeitinho aqui de você não fazer isso, de você não cumprir, ou de você cumprir em partes isso aí, ou de você não querer, falar, não, eu não quero isso é muito pesado para mim, muito difícil. Minha mãe e meu pai me ensinou assim no decorrer da vida, eu acho que isso é o correto. Não, irmãos. Aqui é claro o texto. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele faz aqui um comparativo aqui do exemplo maior de um homem íntegro, honesto, e que realmente é um testemunho fiel para todos nós homens aqui nessa noite. Ontem que foi apresentado inúmeras características aqui de tentações que vão dentro do casamento, e os homens aqui foram principalmente aqui, trago exemplos aqui, a maioria deles para os homens. Os irmãos viram que ontem. Será porque nós entendemos que isso é só para os homens? Não, irmãos. É porque realmente a responsabilidade maior, ela está sobre os homens. Sobre nós, queridos. Nós homens. Então essa palavra nessa noite, esse estudo, meus irmãos, é para nos trazer um despertamento tal, para que nós hoje, durante esse estudo, essa aula, esse sermão, nós possamos orar ao Senhor. Buscar a face do Senhor. Porque muitas vezes nós falhamos nisso. Não temos uma posição de liderança e autoridade. Não. Às vezes exercemos as coisas conforme a gente acha. Os nossos pensamentos. Queremos muitas vezes exercer esse papel de autoridade no grito, na força, na imposição. Não, irmãos. Quando, meus queridos, nós somos maridos piedosos, santos, e buscamos a face de Deus, a nossa autoridade, ela não é impositiva, não é na força, não é na violência, mas é no Espírito que governa a nossa vida. E esse Espírito, ele faz-nos ser homens piedosos. E então, meus irmãos, esse domínio, essa autoridade, que é inescapável, ela não é algo severa. Não, irmãos. Não é algo que traz prejuízo. Mas as nossas mulheres, as nossas esposas, elas veem em nós, meus queridos, um espírito de humildade, de piedade. E isso, meus irmãos, naturalmente a nossa vida fica caracterizado pelo mesmo amor sacrificial que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Ou seja, homens precisam ser pequenos cristos. Meu irmão, quer exercer uma liderança, uma autoridade no seu lar? Olhe para o que Cristo fez por sua igreja, por seu povo. Olhe os vários exemplos nos evangelhos, nas longas caminhadas de Cristo, nos milagres, nas maravilhas, no ministério terreno de Cristo, as atitudes que Cristo teve com todos e os conselhos que ele deixou para o matrimônio. A pergunta que eu faço, os irmãos têm exercido isso? Homens? Ou pelo menos você tem lutado por isso, irmão? Nas adversidades que estão diante de você. Eu sei que todos aqui têm as suas adversidades. Todos os homens aqui. Às vezes adversidades essas que a sua mulher até hoje não sabe. É uma luta que você trava com Deus. Uma luta individual sua, com Deus. De situações que você vive há anos e anos e anos. Meu irmão, hoje é dia
através da santa palavra de Deus, para que você possa, de fato, entregar a sua vida diante do Senhor, suplicar e se arrepender dos seus pecados, e por que não dizer da multidão de pecados que eu e você tem, meu irmão, e pedir esse aperfeiçoamento a Deus. E olhar para o exemplo de Cristo, o próprio Senhor Jesus, que enfrentou inúmeras situações adversas e simplesmente ele exerceu o papel de homem nesse mundo. Ele é o maior exemplo como homem para cada um de nós aqui. Meus queridos, em outras palavras, quando o apóstolo Paulo ele escreveu esse versículo aqui dizendo, porque o marido é o cabeça da mulher, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, é porque o marido com uma liderança firmada na Escritura, com características que estão muito patentes no Santo Livro, não pelas forças dele, por aquilo que ele acha, que ele pensa, mas pela autoridade que há na palavra de Deus, meu irmão, você consegue exercer uma autoridade e uma liderança bíblica dentro do seu lar. Porque eu quero dizer para os irmãos aqui que por nós mesmos, queridos, nós não conseguimos. Ao contrário, muitas vezes somos derrotados quando queremos agir do nosso modo. Impor aquilo que muitas vezes a palavra não fala. Querer fazer aquilo que o Senhor Jesus não fez. Falar na hora que às vezes não precisa falar. Ontem foi falado sobre isso. Devemos ser tardios no falar e prontos no ouvir. Às vezes falamos muito. Foi o que eu disse, queremos resolver as coisas no grito. Falando. Não, irmão. Muitas vezes quando você ouve, você ora mais. Você é mais dependente de Deus, mais entregue a Deus. E Deus assim te aperfeiçoa. Faz você ser um homem equilibrado. Um homem que quando as adversidades chegam até você, as situações, os problemas do dia a dia, que você como líder da sua casa, é você que tem que resolver, irmão. Não é a sua esposa, não é a sua mulher. Não transfira a função que é do seu marido, da sua esposa. Não. A função ela é clara. A função da mulher é a função da mulher. A função do homem é a função do homem. Os irmãos estão entendendo que a liderança e a autoridade, ela precisa ser desenvolvida. Porque, em outras palavras, querido, Paulo quis dizer o seguinte: não existe família, não existe casamento sem liderança e autoridade. Se não houver alguém com um governo santo de Cristo dentro do lar, não existe uma família e um lar. Pode ser qualquer outra coisa, menos família, menos lar. Porque a liderança, ela coloca as coisas em ordem. Uma autoridade santa diante de Deus, ela governa e coloca tudo de uma forma alinhada com o santo livro, com a santa palavra de Deus. E isso é função nossa, irmão, minha e sua como homens. Temos feito isso? Ou temos transferido isso para nossa mulher, para nossa esposa? Queridos, nessa noite eu quero levar os irmãos a esta reflexão. É algo que tem que partir de nós, irmãos, homens. Como eu disse no início desse estudo aqui, a liderança e a autoridade fazem parte da nossa essência. Se você não exerce isso, algo de errado está acontecendo, irmão. Algo de errado está acontecendo. Exerça, busque. Isso está dentro de você. Ah, pastor, mas eu exerço a liderança, eu tenho autoridade na minha casa. Amém, irmão. Deus quer aperfeiçoar você ainda mais. Porque às vezes os problemas que aconteceram na sua vida até hoje, até esse momento, foi justamente porque você não exerceu da forma ideal a liderança e a autoridade dentro da sua família, conforme Cristo se ensinou.
Quero trazer agora para os irmãos alguns textos da palavra de Deus que deixam muito claro o quanto o homem deve ser verdadeiramente homem dentro de casa. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Olha o que a palavra fala, irmãos. Olha ali, está muito claro. Sede vigilantes, homens. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Esse termo aqui, essa palavra aqui, irmãos, varonilmente, está ligado a homens. É para nós, irmãos. Você tem que ser varão, tem que ser um homem íntegro. E tudo aquilo ali que Paulo escreveu ali, dizendo, ó, vigie, permanecei firme na fé, fortalecei-vos, é para que você tenha uma estrutura para ser um verdadeiro líder da sua casa. E vou usar um termo que o pastor usou aqui ontem, não para ser um banana, um saco de batatas dentro do lar. Deus não me criou e criou os irmãos aqui, os homens, para isso. Para que na hora que a situação bate ali, não, minha esposa resolve. Minha esposa que dá conta disso. Ela que vai fazer isso. Por isso que muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque nós muitas vezes falhamos e transferimos o nosso papel para a mulher. Por isso que muitas vezes nós vemos mulheres exaustas, com problemas mentais, com situações terríveis ao longo de toda uma vida. E você vai ver, o homem está ali todo acomodado e não age varonilmente. Não age. Ele não vigia, ele não permanece firme na fé. Qualquer luta já é motivo para ele entregar. Não quero, não dou conta, não faço. Meu irmão, a fé redentora de Deus, ele te faz perseverar. E na hora que a luta, o dia mau, ele chega na sua casa, você consegue perseverar. Por quê? Porque o Senhor colocou a fé no seu coração para poder enfrentar o problema e ser um líder espiritual da sua casa. Está ali, ó, o termo, varonilmente. Outro aspecto também, irmãos, é do nosso tratamento diário, a prática ali dentro do lar da família. Colossenses 3, versículo 19. Olha ali, irmãos, o que a palavra está falando. É para nós homens. É a nossa essência. Você foi criado para isso, irmão. Não há outro jeito. Não tem como você escapar. É inescapável. Não adianta, você pode até correr, você pode até tentar correr, mas um momento vai bater na porta do seu coração, da sua mente, e você vai ser cobrado durante a vida. Por isso que o tema desse sermão nessa noite, desse estudo, é autoridade inescapável. Não tem como escapar, irmão. Olha lá, Colossenses 3, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, nós, naturalmente, Deus, lá em Gênesis, deixou muito claro que o trabalho, a função de colocar o alimento, de trazer a providência para dentro de casa, é de quem, irmão? Da mulher ou do homem? Dos homens. É nossa. E o que acontece? Muitas vezes, nós deixamos esse papel de lado, esquecemos dessa atribuição, e o que fazemos? Totalmente o contrário do que a palavra de Deus está falando aqui. Tratamos a nossa esposa com amargura. Foi o que Adão ali fez, né? Não assumiu a culpa do pecado ali original que aconteceu e colocou a culpa em quem, irmãos? O que Adão fez? Na mulher. Hoje tem homens fazendo igual a Adão, transferindo a culpa. Tratando a mulher com amargura. Acontece um problema lá no trabalho, ele traz o problema para dentro de casa. Ele não consegue entender que o lar dele é casa de oração. É um lar que Deus assim tem abençoado, sustentado, firmado.
E ele, como cabeça da mulher, ele não consegue trazer a paz e a bênção necessária para que a mulher fique tranquila, segura, pela autoridade dele dentro da casa. Ele mistura as coisas, trata a esposa com amargura, e a palavra de Deus fala totalmente o contrário. Não trateis a sua mulher com amargura, irmão. Não faça isso. A sua autoridade, a sua liderança é para trazer paz para dentro da sua casa, não discórdia. Maridos hoje têm trazido discórdia para dentro de casa. Problemas, situações, brigas, condições. Meu irmão, você deve ser um instrumento de Deus para trazer segurança para dentro do lar, não o contrário disso. Efésios capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Olha aí outro conselho que Deus inspirou o apóstolo Paulo para deixar nós aqui homens nessa noite, queridos. Essa é a nossa essência. Porque se nós não entendemos essa essência nossa masculina, tudo aquilo que nós escutamos na aula passada, ninguém vai dar conta de realizar. As tentações vão vir, você vai cair. O diabo vai lançar dados malignos, você não vai discernir. E quem dirá educar filhos? Você jamais vai conseguir, sem entender quem você é, irmão. Homens, atentem-se para mim aqui. Você precisa saber a sua essência, quem você é. E o que eu estou dizendo aqui nesse estudo, nessa noite, é a nossa essência. Somos nós, irmãos. Não tem como escapar disso. Você vai sair desse retiro, você pode até tocar a vida do jeito que você está tocando, tomando as decisões da forma que você tem decidido, né? No trabalho você tem a conduta que você tem, como empresário você tem essa conduta, não é verdade? Nos seus negócios, no ir e vir, você pode continuar do mesmo jeito, irmão, mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre o nosso papel é isso. Qualquer coisa diferente disso, seja anátema. Nós precisamos nessa noite de um modo temente a Deus, olhar para dentro de nós, olhar dentro do nosso coração, Senhor, o pastor está falando aquilo ali, eu estou falhando. Eu trago amargura para dentro de casa. Eu não sou um líder. Eu coloco um peso nas costas da minha esposa que eu tenho visto que minha esposa está desfalecida. Minha esposa não sente segurança em mim. Né? Como o pastor disse mesmo ontem, minha esposa só me acha um cara legal. Somente isso. Que me atende em alguns momentos, mas em todas as questões, o peso enorme está sobre os ombros da mulher, por falta de liderança, autoridade, que você acha que não tem, irmão. Mas você tem. Está escondido aí. Não foi trabalhado ainda, não foi tratado ainda. Mas essa palavra dessa noite, é para dar um despertamento em você, irmão. É como se o Senhor te sacudisse nessa cadeira e fala, irmão, desperta. Você não vai ser um cara legal, mas não, você vai exercer autoridade santa em Deus, no Senhor, porque a força e a capacitação, irmão, vem do Senhor. É Ele que capacita nós para isso. Porque às vezes os irmãos homens estão me ouvindo aqui e falam, nossa, é difícil, pastor, fazer isso. Eu já tentei, minha mulher não aceita, minha mulher... Não, irmão, a culpa não é da mulher, não, é sua, irmão, é minha. Nós temos que buscar do Senhor, nós temos que a cada dia entender o que a palavra de Deus requer de nós nesse sentido e lutarmos, batalharmos. Porque Ele vai nos capacitar para ser verdadeiros líderes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Olha o que Paulo descreve aí, irmãos, no versículo 28. Acompanhe comigo. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Irmão, você tem coragem de se prejudicar, de se automutilar a si próprio? Hã? Você faz isso com você mesmo?
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que do mesmo modo que você tem cuidado, zelo, que você olha para a sua vida, por tudo aquilo que acontece com você, você e a sua esposa, sua mulher, vocês são uma só carne em Deus. Ou seja, qualquer prejuízo, qualquer falha sua, qualquer falta de autoridade sua como homem, vai respingar na sua mulher, irmão. Hoje é dia de colocar em ordem, querido. Essa palavra não é uma palavra de cobrança, não, ao contrário. É uma palavra de encorajamento para você. Busque a face do Senhor, se arrependa do seu pecado e faça isso aqui, ó. Olha que o versículo 29 fala também, queridos. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Irmão, você quer exemplo maior do que Cristo? Aqui, irmão. Cuidado, zelo, preocupação. Muitas vezes a gente escutou uma expressão, e é algo que a mídia, as redes sociais, tudo planta, aquela imagem de um casamento para ser feliz para sempre. Não, eu vou casar para ser feliz. Não, meu irmão. Você como homem, com uma liderança, uma autoridade, o seu papel é, todos os dias pela manhã, pedir e orar ao Senhor, o que eu vou fazer para minha esposa ser feliz. E em contrapartida, a esposa também, ela faz a mesma coisa. Ela não está num casamento para ser feliz, mas ela está num casamento para fazer o seu cônjuge feliz. Segundo a palavra de Deus, irmão. Se nós tivéssemos essa mentalidade sempre na nossa vida, seríamos poupados de tantos problemas, não é verdade? Porque muitas vezes, durante a correria da vida e dos intempéries que nos alcançam, nós deixamos isso de lado e fazemos conforme a gente pensa, como a gente acha e como a gente quer. E não fazemos isso que o apóstolo Paulo aqui descreveu. Não cuida, não alimenta, não há um zelo, não há uma preocupação por tudo que norteia um lar. Meus irmãos, porque tudo que norteia no lar, a responsabilidade maior é dos homens. Não adianta, irmão, você achar que a sua atual conduta está correta. Não, irmão, não está. Se nós muitas vezes estamos falhando nisso, hoje é noite que Deus quer restaurar isso em nós. Se eu não tenho liderança, não tenho autoridade, Deus é poderoso para te conceder, para aperfeiçoar isso na sua vida e o nome de Cristo ser exaltado na sua casa. É o que Deus quer fazer, irmão. Essa palavra aqui não é para apontar. Não é para apontar. Não. É para te revigorar. É para você voltar para a palavra e saber o que Deus, sim, fala sobre a sua essência masculina como homem, que é diferente desse machismo terrível que muitos homens têm, de truculência, de ser homens truculentos, agressivos, nervosos, irados. Meu irmão, a gente vê homens que são totalmente irados o tempo todo, brigões, não tem paciência para tratar, para conversar, para tratar os assuntos, está o tempo todo irado, nervoso. Ele transmite esse nervosismo para a mulher o tempo todo. Ela fala, lá vem ele. De novo, do mesmo jeito, da mesma forma. E isso respinga nos filhos. Porque os filhos crescem nervosos, irados. Os irmãos estão vendo? Tanto que é sério isso, irmão. E outra coisa, quando você falha nisso, nessa autoridade, nessa liderança, você pode ter certeza, o seu filho, quando ele se casar e ter uma família, ele vai ser idêntico a você. Vai ser irado, vai ser revoltado, vai ser um homem, muitas vezes, que trata mal a esposa, que não ama, que não cuida. Ele vai ser a imagem e semelhança de você. Você quer isso para o seu filho, irmão? Queridos, vocês querem isso para os seus filhos? Irmãos, eu estou aqui tratando de assuntos muito, muito claros e muito
pavimentados e consolidados na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem de Efésios, fala isso, irmãos, ele nos diz, como nós como maridos, em seu papel, como cabeças, que fornecem uma imagem para nossa esposa de Cristo e a igreja. Nós precisamos, a nossa mulher tem que ver essa imagem em nós, essa postura automática. E mais, queridos, cada casamento em qualquer lugar do mundo é uma imagem de Cristo e a sua igreja. Quando o pecado e a rebeldia não estão dentro das nossas ações. Você escuta um sermão como esse e fala, não, eu vou continuar do mesmo jeito que eu sou, rebelde. Pastor, eu vivo assim no meu lar há muitos anos e está tudo certo. Minha esposa não reclama. Para ela está tudo bem. Irmão, cuidado, viu? O dia mal pode chegar. Um dia sua mulher pode se cansar. E algo ruim pode acontecer. Não é isso que queremos. Porque, meus irmãos, quando você age no pecado e na rebeldia, sabe o que acontece? Muitas dessas imagens que são feitas são de mentira, deslavada, falando que está falando de Cristo, mas na verdade não está. Ou seja, é algo somente aparente. E isso está acontecendo dentro das igrejas, meus irmãos. Lares que vivem somente de uma aparência, uma casca muito bonita, muito bem feita, mas quando você tira a casca, quando você tira a máscara, o que está dentro está todo apodrecido, ruim. Porque os irmãos muitas vezes escutaram palavras como essa e rejeitaram. Foram rebeldes. Não precisa disso não. Ficou acomodado. Tá, para mim está tudo bem, pastor, está tudo certo. Minha esposa acostumou assim, eu sou assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, e assim eu vou morrer. Cuidado, irmão. Uma atitude como essa, você vai morrer, mas com uma eternidade sem Deus. Cuidado, cuidado. Busque arrependimento diante de Deus. Às vezes você escutou esse sermão, tanto os sermões anteriores como esse de hoje, e você já identificou falhas dentro da sua conduta. Você já olhou, você já viu, eu sou assim. Eu estou agindo assim. Eu estou tomando decisões assim. Queridos, hoje à noite, você colocar a sua vida diante de Deus, coloque. Ore ao Senhor, arrependa. Busque a face de Deus. Deus é poderoso para te transformar, irmão, para te restaurar e para te fazer um verdadeiro líder do seu lar, uma autoridade santa diante de Deus. Queridos, mais um aspecto que eu quero tratar aqui está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Eu já estou caminhando para o final desse estudo. Eu trouxe aqui, irmãos, alguns aspectos da essência masculina. Há muito a ser falado. Há muito a ser falado. É impossível, irmãos, falar sobre a autoridade inescapável de nós homens em apenas uma aula. Eu não consigo. Uma aula como essa aqui, ela deveria ser apresentada em 3 aulas, sem dúvida nenhuma. De tanto conteúdo, de tanta coisa que precisa ser falado. Eu trouxe alguns pontos importantes aqui nessa noite, para nós homens nos atentarem. Nos atentar para isso. Olha lá o conselho que a palavra de Deus nos fala para nós homens, da nossa postura que precisamos ter. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Olha lá, irmão. Goza a vida com a mulher que amas. Sabe o que é isso aqui? É que você aproveite, glorifique, exalte a Deus e viva todos os momentos da sua vida com a mulher que Deus te concedeu. É o nosso papel. É o nosso papel. É a nossa responsabilidade. Todos os dias de tua vida fugaz. É o que nós vivemos, irmãos, uma vida fugaz. De tantas coisas, de tantos interesses, de tantas condições.
essa vida passageira pela qual todos nós vivemos. Mas olha lá que maravilhoso. Os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Meu irmão, a responsabilidade, sustento da sua casa é sua. Entenda isso. Nós não somos totalmente duros e nesse sentido de, hoje, com a atual condição que é vivida hoje, muitos lares o homem e a mulher trabalham, porque precisa do lar ser sustentado. Muitas vezes a mulher tem que ajudar porque não tem outro recurso, não tem outro jeito. Mas não é o ideal. Porque muitas vezes a mulher trabalha o dia inteiro, está cansada, aflita, amargurada, e a casa precisa ser cuidada, os filhos precisam ser cuidados. Chega um momento que sucumbe, não consegue mais. Meus irmãos, é nossa responsabilidade trazer isso para o lar, para casa, é nossa. Olha ali, ó. Porque para que nós possamos gozar a vida com a nossa mulher que amamos, todos os dias, é necessário entendermos isso. Isso é liderança e autoridade. Inescapável, irmão. Não adianta você falar, não, pastor, eu vou correr. Você pode até correr, mas a questão vai voltar para você de novo. Vai voltar. Sem dúvida nenhuma. Meus queridos, e encerrando esse estudo nessa noite, eu quero encorajar os irmãos a voltar-se para aquilo que é importante, aquilo que é precioso, que é a santa e poderosa palavra de Deus. Porque é ela que vai te direcionar, irmão. Não adianta. Se você falhar, no juízo final, no dia final, todos nós que seremos cobrados. Homens, eu e você seremos cobrados. Então não desista. Não desista. Faça a parte. Ah, pastor, mas minha mulher não faz a parte dela. Meu amigo, eu não estou falando da sua mulher, eu estou falando de você. Faça a parte. Como homem, como líder espiritual da sua casa, como autoridade da sua casa, faça a sua parte independente de qualquer coisa. Faça a sua parte. Cumpra o seu papel como líder, como autoridade no seu lar. E eu creio pela fé, queridos, que o Senhor há de capacitar a minha vida, a vida dos irmãos, revesti-los com o poder e com a graça de Cristo Jesus, para que sejamos homens melhores, homens mais santos, puros, homens íntegros, homens equilibrados, homens segundo a vontade de Deus. E com certeza, consequentemente, irmãos, as suas mulheres, seus colegas de trabalho, todos verão em você um homem de uma autoridade, uma liderança bíblica, santa. Um homem com uma postura santa diante de Deus. Que Deus possa falar com você através dessa palavra, irmão. E que eu e você nessa hora, os irmãos vão cantar o louvor, eu e você, irmão. Todos os homens aqui, eu quero conclamar. Que vocês fechem os olhos. Façam um check-up da sua vida. Senhor, o que eu tenho feito? Como estão minhas ações, Senhor? Tenho glorificado a Ti? Eu tenho sido um homem de verdade, Senhor? Tenho sido um homem, mesmo, que exerça masculinidade e autoridade e liderança dentro do meu lar, na minha vida, como homem, que seja em qualquer lugar? Deus irá falar ao seu coração, irmão. Você será aperfeiçoado para a glória de Deus. Ore ao Senhor, busque a face do Senhor.